Senhoras e senhores, muito boa noite. É com grande alegria e prazer imenso que a gente inicia mais um semestre pelo nosso tão querido curso de Direito do UniTePac, e hoje aqui recebendo duas presenças maravilhosas que, para nós, óbvio, só engrandecem, só brilhantam o nosso curso. Eu recebo aqui com muita alegria para a aula de abertura, a aula inaugural do curso de Direito, então, Dr. Marlon Reis, logo faço a apresentação do mesmo. E, claro, tenho aqui a presença da nossa pró-reitora acadêmica, a doutora Fabiana Bringel, que também é um braço forte que sustenta com todos nós esse nosso querido curso de Direito. Eu quero passar agora a palavra à professora Fabiana. Professora Fabiana, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento o doutor Marlon, doutor Marcos Reis. Doutor Marcos Reis, nosso coordenador do curso de Direito aqui do UniTePac. Doutor Marlon. A doutora Fabiana Bringel, que também é um braço forte que sustenta com todos nós esse nosso querido curso de Direito. Doutor Marlon vai estar conosco hoje. Boa noite. Marcos, você está boa noite a todos. Cumprimento o doutor Marlon. Repercutindo aqui o som. Boa noite a todos, né? Começando de fato, doutor Marcos Reis, nosso coordenador do curso de Direito, cumprimento na pessoa do doutor Marcos Reis, também todos os nossos alunos e alunas do curso de Direito do UniTePac, também os nossos egressos que por aqui passaram também fizeram a sua história, doutor Marlon Reis também, que hoje está conosco na aula inaugural do semestre 2021/2, um prazer enorme receber a sua pessoa, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa instituição. Tenho certeza que todo o conhecimento que o senhor vai nos transmitir nos dias de hoje vai fazer com que os nossos alunos aprendam cada vez mais e possam também fazer com que o curso de Direito tenha ainda mais engrandecimento, para que os profissionais aqui formados façam jus uma profissão ética, justa, responsável, que faça, assim, mudança na sociedade, todas aquelas mudanças que a gente tanto almeja. Muito obrigada por estar conosco e abrilhantar a nossa aula inaugural do curso de Direito. Seja muito bem-vinda à casa do senhor também. Obrigado, doutora Fabiana. E eu quero, claro, não de sua menos importância, fazer aqui a leitura do currículo do nosso convidado, doutor Marlon Reis, aqui com a gente. Aceitou o nosso convite, ficamos imensamente honrados, doutor Marlon. Doutor Marlon Reis é advogado, ex-juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ex-juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É doutor em Sociologia Jurídica em Instituições Políticas pela Universidade de Saragoça, na Espanha, e foi o primeiro vencedor do Prêmio Inovare. O Prêmio Inovare é um prêmio de referência no Poder Judiciário brasileiro. Foi um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral e, por via de consequência, um dos idealizadores da lei da ficha limpa. Integrou o Draper Hill Summer Fellowship da Universidade de Stanford e é autor também dos livros Uso Eleitoral da Máquina Administrativa e Captação Ilícita de Sufrágio, lançado pela Fundação Getúlio Vargas, e Direito Eleitoral Brasileiro, lançado pela editora Leia Alumnos. E uma curiosidade, o Dr. Marlon vem também debater esse tema conosco, com todos os nossos alunos e egressos e toda a comunidade acadêmica, é o titular do escritório de advocacia que moveu a ação contra a rede Carrefour e que originou a maior indenização da história do Poder Judiciário brasileiro em questões raciais. Doutor Marlon, nós só temos a aprender com Vossa Excelência. Sinta-se acolhido, sinta-se muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, professor Marcos Reis. Muito obrigado, professora Fabiana. Também quero agradecer aí pelo suporte técnico do Alisson e cumprimentar e também estender o meu abraço a todos os alunos e todas as alunas de todas as unidades da UniTePac que nos acompanham. Eu agradeço realmente, fico muito feliz, honrado com a possibilidade de estar aqui. Eu gosto muito do meio acadêmico, eu me sinto em casa. Eu gosto muito de
da ideia de poder falar à juventude, aos alunos, de me posicionar como professor é uma missão fabulosa, e eu cada vez mais busco essa aproximação. Então, eu não podia nunca deixar de atender prontamente esse convite que foi generosamente formulado, e eu estou aqui para compartilhar ideias com vocês em torno desse tema. Muitos me conhecem pela minha atuação na área eleitoral. Eu fui juiz eleitoral, autor de diversos livros eleitorais, liderei o processo de conquista da lei da ficha limpa, mas a minha atuação é bem mais plural. E no nosso escritório, a gente hoje tem, além de atuar na área da advocacia eleitoral, nós temos na advocacia coletiva um instrumento de trabalho formidável. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. O que vocês vão ouvir a partir de agora é tudo muito novo. Os direitos coletivos são bem conhecidos, estudados. Mas eu vou falar a vocês sobre o uso efetivo dessas ferramentas como prática profissional. Por isso, falar em efetividade dos direitos coletivos. E não apenas na predisposição deles na Constituição Federal, até em tratados internacionais, na legislação infraconstitucional, porque se nós não falarmos em concreção desses direitos, então pouco importa apenas compreendê-los. Nós estamos falando de direitos de terceira geração, especialmente aqueles relacionados à solidariedade. O direito coletivo, os direitos coletivos aos quais eu me reportarei, estão intimamente relacionados à solidariedade e também ao meio ambiente. Nesse universo nascem muitos elementos que nos permitem ver como nós estamos, aos poucos, superando a ideia anterior e clássica, que até hoje ainda é prevalente no direito brasileiro, que é a cultura do individualismo, cultura das relações privadas individuais, como a base da atividade dos profissionais, seja advogados, juízes, promotores, todos atuando, em regra, em conflitos individuais. Isso gerou uma proliferação tão grande de demandas que se tornou absolutamente insustentável. E quem atua no foro sabe bem do que eu falo, a morosidade, muitas vezes fruto não da desídia de quem quer que seja, de magistrados ou servidores, mas mesmo do volume soberbo de processos que se acumulam e que são fruto dessa visão, essa visão que é caolha, que só vê um lado do universo jurídico e que pune o país inteiro por conta de não conseguir ver o todo. Nós temos hoje, segundo dados o CNJ, ele faz levantamentos sobre quem são os maiores, os que mais frequentemente litigam. E os maiores clientes, digamos assim, do Poder Judiciário são as grandes empresas prestadoras de serviços, como, por exemplo, as empresas de telefonia celular, as empresas de fornecimento de água e também os bancos. São os grandes litigantes. E são também os grandes litigados. Na verdade, em regra, são mais litigados do que litigam. E com ações repetitivas. São ações similares, idênticas. O mesmo fato levando cada indivíduo atingido aos milhares e milhares e milhares ao Poder Judiciário em busca da solução para o caso que ele entende ser individual, mas que de individual não tem absolutamente nada. Quem olha só uma parte desse todo, vê a lesão só a si, só para si. Eu queria fazer, então, a minha primeira provocação nesse nosso encontro aqui. Todas as vezes que chega um cliente novo no escritório, eu oriento os advogados que comigo trabalham, assim como eu mesmo utilizo essa máxima. Eu faço a seguinte pergunta: isso aconteceu só com ele? É algo que é só dele? Só depois de excluir a possibilidade disso alcançar mais pessoas,
é que nós vamos nos debruçar sobre um caso que efetivamente é individual. Claro que eles existem, e existem muitos casos individuais, de pessoas que têm realmente um caso seu, dentro das suas peculiaridades, que leva à necessidade do recurso ao Poder Judiciário, da instauração de uma instância no Judiciário. Entretanto, é muito frequente, e eu diria que no mais das vezes, nós fazemos juízos equivocados sobre a natureza do direito, que de individual muitas vezes não tem nada, é simplesmente o direito coletivo. E eu vou, antes de entrar em alguns elementos dogmáticos e da própria normatividade, que é fundamental, já que estamos trabalhando aqui com estudantes de direito, eu quero citar um caso que vai provocar um pouco vocês. Esse caso justamente que foi mencionado pelo professor Marcos. Em 19 de novembro de 2020, véspera do Dia da Consciência Negra, no supermercado Carrefour, numa das instalações da rede de supermercados Carrefour, na cidade de Porto Alegre, foi barbaramente torturado e, em virtude das lesões sucessivas sofridas, acabou falecendo vítima de assassinato sob as filmadoras de smartphones, o cidadão negro João Alberto Freitas. Eu queria explicar algumas coisas sobre esse caso para vocês. O primeiro deles foi que a família ingressou, aliás, não chegou a ajuizar demandas, porque foi procurada pelo supermercado Carrefour e começou um processo de negociação de indenizações no plano individual. E vejam aí a distinção, e eu vou fazer um corte didático para vocês verem do que eu estou falando. A diferença e a concomitância, às vezes, dos direitos individuais com os coletivos. A família, 9 familiares receberam indenização. Uma enteada ficou sem o padrasto que lhe trazia o sustento. A esposa, os pais, irmãos. Era um total de 9 pessoas que tinham dependência econômica ou fortes laços emocionais com o João Alberto. E todos eles receberam sua indenização. O Carrefour acabou negociando com todos e pagou a indenização antes mesmo de abrirem processo judicial, que não quer dizer que tenha sido muito rápido, durou alguns meses o processo de negociação. Mas, ao perceber o fato, ao assistir o relato do fato, eu percebi que ali não havia apenas o caso dos indivíduos ligados ao João Alberto com seus direitos individuais decorrentes daquele crime, daquele ato ilícito. Eu percebi que houve uma mazela muito grande para a sociedade. A sociedade brasileira ficou estarrecida com aquilo. Ninguém acreditava ao certo. Violência demais dentro de um shopping contra um homem que não havia feito absolutamente nada. Ainda chegou a dar um pequeno tapa, e se fosse um grande tapa, nada justificaria, ou um soco, nada justificaria ele ter sido assassinado. Mas ele não estava sendo acusado de ter furtado nada, ele não estava armado, ele não havia praticado nenhum ato naquele dia, nem em outro dia lá no Carrefour, mas ele terminou assassinado. E esse é o primeiro fato. Nós temos ali também, concomitantemente, a afronta a direitos difusos. O direito difuso que todos temos à paz, à segurança. Veja bem, ao fazer aquilo com um cidadão desarmado, que crime algum havia praticado, o Carrefour passou uma mensagem de que qualquer um poderia ser o próximo. Então, gera uma situação de risco. Que ambiente é esse em que isso pode acontecer? Então, esse é o segundo elemento do direito difuso. Em primeiro lugar, o elemento paz. O segundo, segurança. O terceiro elemento é igualdade racial. E aqui eu entro num ponto extremamente importante. Eu me lembro, na época, a delegada que estava investigando o caso deu uma entrevista dizendo que não encontrou nenhum tipo de
de prova ou sequer indício que demonstrassem que se estaria diante de um crime racial. E, de fato, nenhuma palavra foi irrogada nesse sentido, nenhum preconceito foi verbalizado, nenhuma agressão, nenhuma injúria racial, nada. Nenhuma palavra, nada, nenhum fato, nenhum gesto que vinculasse objetivamente aquela conduta violenta à cor da pele de João Alberto. Mesmo assim, nós afirmamos na petição inicial que houve racismo, não sobre qualquer modalidade mais conhecida, mas sobre uma modalidade que é muito estudada no campo da sociologia. Se chama racismo estrutural. O que é isso? Nós vamos entender um pouco do racismo estrutural quando nós percebemos quem mais facilmente nós vemos como suspeito. Andando à noite numa rua escura, passa um homem branco, dos olhos azuis, e parado ali no canto está um homem negro, talvez usando um turbante, alguma coisa sobre o cabelo, ou usando um cabelo rastafari, a pele bem escura. E isso evoca ideias no imaginário coletivo de que o risco está, sim, com o homem negro. É por isso que nos supermercados frequentemente se encontra graves situações de violência contra pessoas negras. Isso está registrado em números. Muito, muito, muito mais do que com pessoas brancas. Acontece também com pessoas brancas, mas é muito mais. E eu vou dar alguns exemplos só do caso João Alberto para cá. No começo desse ano, foi o Atacarejo, uma rede, a sexta maior rede do Brasil, a maior rede de atacadistas desse formato do atacarejo, que mescla atacado e varejo. Nesse formato é o sexto maior grupo brasileiro e o maior grupo baiano. E vocês não vão acreditar no que eles estavam fazendo. Certo que eu tenho certeza que a maioria de vocês, pelo menos, assistiu no noticiário. No total, depois de fecharmos as pesquisas, descobrimos que 8 pessoas do ano passado para cá foram entregues para grupos de narcotraficantes. Todas foram torturadas. Das 8, 3 homens foram torturados até a morte. Neste ano, 2 deles tiveram o corpo tão desfigurado que um deles, a mãe pediu que fosse velado com o caixão fechado. Eles foram desfigurados por tanta tortura até a morte, por narcotraficantes que receberam esses cidadãos e essas cidadãs diretamente das mãos da segurança privada do supermercado. O ponto comum entre os 8, todos pessoas negras. Semana passada foi a vez do supermercado Açaí. Um cidadão também negro é forçado a tirar a roupa, ficou de cueca. Várias pessoas filmando ele com seus smartphones. A segurança dizendo que ele havia furtado. Até que depois que revistaram tudo, verificaram que ele não tinha nada. Mas a tragédia estava feita. Então, é muito comum encontrar isso. Não apenas nos supermercados, mas no comércio em geral. Um outro caso no Mato Grosso, também recente, um servidor público comprou uns par de sapatos e pediu para não colocar na sacola porque ele ia precisar se trocar rápido, porque ele estava atrasado para um evento, ele precisava calçar o sapato. Ao sair da loja com a caixa, ele não foram perguntar para ele, pedir a nota. Os seguranças já o procuraram dizendo que ele havia furtado, porque uma funcionária da mesma loja onde ele comprou disse que ele estava saindo da loja sem pagar. E, na verdade, ele havia acabado de comprar. Não havia elemento nenhum que dissesse que ele não havia comprado. E os seguranças não foram investigar. Eles já o detiveram e já passaram a tratá-lo como um ladrão, né? E isso também
vai servindo para mostrar esse é o racismo estrutural. Existe uma parcela da sociedade que é preferencialmente sujeita a essas agressões. Não que não possa acontecer com outras pessoas, mas os negros são uma clientela preferencial nessas matérias. Não é à toa que em todos os casos que nós acompanhamos de agressão em supermercados do ano passado para cá, 100% foi com pessoas negras. Nós não encontramos um único caso. Houve um caso em 2019, em São Paulo, supermercado Ricoh. O jovem foi preso com os braços para cima numa sala de investigação que não deveria existir e que existe dentro dos supermercados. E lá ele foi açoitado com um chicote, como um escravo, isso mesmo, como um escravo, porque ele havia furtado barras de chocolate. Um jovem de 17 anos. Ele foi açoitado com um chicote, os seguranças filmaram a cena e eles próprios divulgaram como uma maneira de espalhar o terror. Não venham aqui nesse supermercado que isso vai acontecer com vocês se vocês furtarem. Também negro, cidadão, não precisava dizer, né? Mas ele foi açoitado como se estivesse num pelourinho, de uma forma extremamente simbólica. E então, no meu escritório, argumentou que existia racismo estrutural no episódio, e para concluir essa passagem, eu quero compartilhar com vocês que o supermercado Carrefour aceitou a tese, reconheceu que precisava adotar uma política vigorosa antirracista e subscreveu conosco um acordo de mais de 50 páginas com cláusulas, com mudanças de procedimento, envolvendo internalização da segurança privada, e, enquanto não for possível a total internalização, firmar protocolos fortes com as empresas de segurança contratadas, obrigando-as a passar por processos rigorosos de formação dos seus colaboradores. Além disso, serão investidos 68 milhões de reais em educação para pessoas afrodescendentes, 2 milhões de reais em doações para quilombos, para comunidades quilombolas. Também será feito um programa eles assumiram um compromisso de contratar, nos próximos 2 anos, eles vão colocar na sua base profissional 30 mil pessoas negras contratadas e vão suplantar o percentual de pessoas negras na sociedade brasileira, que é de 56,2%. Pelo menos isso eles se comprometeram a ter. 56,2% dos que trabalham no Carrefour serão pessoas negras. Haverá também um processo de aceleração de carreira, de tal maneira que 100 pessoas negras de todas as unidades serão todos os anos promovidas, até que eles passam a integrar normalmente os altos escalões em todos os graus da empresa. Houve realmente algo espetacular. Inclusive, eu posso até compartilhar com o professor Marcos Reis esse TAC, que é histórico. Talvez seja interessante, talvez, compartilhar com os alunos, para verem como se terminou aquela ação. Com uma mudança de olhar. Em outro tempo, isso seria visto apenas como direito individual daqueles familiares. Nós enxergamos aquilo como um direito de todos nós que foi afetado. Um homem morto, todos nós, independentemente da nossa raça, da nossa cor. Todos nós nos sentimos mal. Ninguém quer ver aquilo se repetir. E foi basicamente isso que nós argumentamos. Foi uma lesão contra todos, uma lesão contra a paz, uma lesão contra a segurança e uma lesão contra a igualdade racial. E isso interessa a todos, não apenas as pessoas negras. A igualdade racial interessa a todos. E aqui me permita só citar aqui rapidamente que Martin Luther King ficou famoso por convidar pessoas brancas para suas grandes manifestações pela igualdade racial. Não é um movimento de negros contra brancos. É um movimento de unir todo mundo para todo mundo ser igual. Simples assim. Isso começou a ser reconhecido no direito brasileiro, eu digo, esse TAC é histórico. Quando nós entramos na audiência com o supermercado Atacarejo, eles perguntaram se havia possibilidade de acordo, a magistrada perguntou, e eu disse que sim, e apresentava uma solução.
pegassem o TAC do Carrefour, estudassem e nos apresentassem uma proposta similar nos próximos 30 dias. A próxima audiência, e eles gostaram da ideia, aceitaram, e vão apresentar um plano antirracista do supermercado Atacarejo. Nós não queremos fechar supermercado algum. Foram 115 milhões de reais em indenizações definidas com o Carrefour. Com o Atacarejo não será muito menos, até porque os atos lá foram muito mais graves. A questão é que tem que ponderar o fato de que se trata de um grupo supermercadista muitas vezes menor do que o Carrefour. Mas os fatos foram mais graves, bem mais graves ainda. 3 pessoas mortas e 8 no total torturadas. As que nós descobrimos. E assim vai se estabelecendo, aos poucos, um novo direito, em que nós olhamos para uma situação jurídica e começamos a dar a ela outro olhar, outro significado. Vamos ressignificar isso à luz dos direitos coletivos. Direitos coletivos, lato sensu, eu estou falando. Stricto sensu, eles são divididos em 3 categorias, que são os direitos difusos, aqueles que pertencem a todos indissociavelmente, eles são puramente transindividuais, como é o caso do meio ambiente, é o caso da paz, é o caso da democracia. São exemplos de direitos que não existem sob perspectiva exclusivamente individual, nunca. Nós temos também os direitos coletivos, stricto sensu, que são os direitos de categoria, de classe, por exemplo, o direito dos bancários, o direito dos professores, é um direito que marca e caracteriza aquela classe, aquela categoria. E, por fim, temos os direitos individuais homogêneos, que eles são, sim, titularizados individualmente, mas eles se repetem tanto, e eles estão tão unidos por pressupostos de fato, que a lei passa a tratá-los como um conglomerado jurídico, um todo jurídico, permitindo uma solução única para todos os casos. É aí que se encontra, por exemplo, os direitos do consumidor. Imagine, 10 mil pessoas que receberam um produto danificado. Podem ter que entrar com ação individual, ou pode ter uma ação coletiva tratando dos direitos individuais homogêneos de todos aqueles que foram prejudicados. Nessa parte, aliás, é onde nós estamos mais atrasados. Nós já temos uma tradição na defesa dos direitos coletivos stricto sensu. Os sindicatos, as associações profissionais fazem isso há muito tempo. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, faz isso há muito tempo em favor dos advogados, em defesa de direitos coletivos. Na defesa dos direitos difusos, também nós temos certa marcha. Na defesa do meio ambiente, o uso da ação civil pública já está avançado. O que nós temos aqui no caso dos direitos difusos é uma prevalência do Estado. Ministério Público e Defensoria são, em regra, os autores da ação civil pública. Eu digo que, na mesa da ação civil pública, há uma cadeira vaga, que é a cadeira do advogado e da advogada, que nós ainda não nos sentamos ali. E não seremos convidados a nos sentar. Nós teremos que nos posicionar como profissionais e irmos. É isso que eu estou fazendo no meu escritório. E eu estou aqui hoje para isso, professor Marcos, para convidar os estudantes a pensarem nesse universo como uma possível alternativa profissional no futuro. Porque se hoje os advogados estão pouco nesse universo, eu tenho certeza que em pouco tempo eles estarão aos milhares, porque se trata talvez do último campo aberto, aliás, não aberto, o último campo fechado para a advocacia, e que é próprio da advocacia. Por que nós, advogados, não atuamos nessa seara? Nos Estados Unidos e na Europa, as ações coletivas, elas são movidas por escritórios de advocacia. Muitas vezes, bancas totalmente especializadas que fazem exclusivamente isso. Nos Estados Unidos, eles chamam de class actions. Você reúne numa só ação o direito de todos. Imagine a AT&T, que tem milhões de consumidores nos Estados Unidos, uma das maiores empresas de telefonia norte-americana, insere uma taxa de $1 a mais na conta de todos os usuários dos Estados Unidos. Imagine cada um tendo que litigar por $1. Certamente não fariam isso. Veja a importância da tutela coletiva de direitos.
provavelmente quase ninguém litigaria por $1 ou por R$1, se fosse no nosso caso aqui. Quantos iriam a litígio, porque entrou uma taxa? Mas se forem com todos os usuários da Claro, todos os usuários da Vivo, como aconteceu num caso que eu conheço com a AT&T, lá com uma class action, se ajuiza a ação e depois todos os usuários da AT&T recebem um cheque, mesmo sem ter participado do processo, com o dólar devolvido e mais uma pequena indenização. Um total de $60. Todos os usuários. De tal maneira que para a AT&T, o que para cada um é pouquíssimo, os $60, para a AT&T é um baque financeiro importante para ela aprender a não ter aquele descuido. E não posso deixar de frisar, para os advogados, uma conquista financeira importante, justamente por apontar algo praticado pela empresa que lesou em muitos milhões de dólares o público norte-americano. Mas só que pessoa a pessoa. Olha que interessante se nós observamos o direito a partir dessa perspectiva. Como, visto por um certo prisma, o direito individual não responde, não resolve. Não resolve. Eu digo mais, se nós tivéssemos hoje alguma abertura, e eu creio que falta um corte cirúrgico para nós abrirmos de vez a etapa do direito coletivo, que é a permissão de que os entes associativos que são legitimados para a propositura das ações coletivas, que eles possam representar como substitutos processuais todos os lesados, independentemente de autorização individual. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça claudica numa jurisprudência que caminha para autorização assemblear, de tal maneira que só aquela categoria que aprovou em assembleia pode ser beneficiada, ou então aqueles que individualmente autorizarem o ente associativo. Mas isso está errado, porque a lesão ela é plural, gigantesca, no território nacional inteiro, dependendo da empresa. E aí nós não podemos responder com autorizações individuais. A lesão é coletiva, a resposta é coletiva e é coletivista. Não há lugar para individualismo. E é nisso que falta o STJ abrir, porque a lei não faz essa vedação. É o STJ que tem sido muito restritivo nessa matéria. Então, mas enquanto não chega essa época, pela qual nós estamos lutando também, e eu chamo a atenção de vocês, nós temos uma seara aberta. O campo de trabalho para profissionais na área de defesa dos direitos difusos. Nessas não se precisa de autorização assemblear, nem de indivíduo algum. Basta que a associação preencha os requisitos que eu já mencionarei para a propositura da ação civil pública. E aí, outorgando a procuração, o advogado está autorizado a ingressar em juízo em favor da sua entidade constituinte e pleitear reparação por danos difusos. Vou dizer uma coisa aqui em primeira mão para vocês, porque não foi divulgada ainda em veículo nenhum da imprensa. Na sexta-feira passada, uma empresa viralizou na internet, não sei se vocês viram, viralizou na internet uma foto de 105 funcionários de uma empresa, todos eles extremamente brancos. Dos 105, 8 eram mulheres. Não havia correspondência de sexo, de gênero, à sociedade. E não havia participação de pessoas negras, sequer pardas, só pessoas muito brancas. Isso colide fortemente com o próprio artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, que manda haver diversidade no processo de contratação. Expressamente a Constituição fala isso. Então, aí é uma ofensa a direito difuso, a direito de todos e todas, das mulheres, lá também não tem pessoas de mais idade, eram todos jovens, não tem deficientes físicos.
Então, a Constituição expressamente concede um Brasil igual para todos. Claro que, guardadas as proporções, né, as pessoas com deficiência, a lei estabelece um percentual mínimo que as empresas têm que observar a partir de 100 empregados. E assim vai, são cautelas presentes na Constituição e nas leis, totalmente inobservadas. Esse direito de que essa empresa contrate adequadamente, não tem ali uma espécie de padrão étnico e até de sexo, é um direito de todos nós, de todos, independentemente da cor. Nós queremos um país plural, nós temos o direito a um país plural, a um país que represente o que ele de fato é. O Brasil é um país miscigenado, é um país que tem negros, que tem indígenas, que tem imigrantes de países europeus, que tem nessa multiplicidade a sua força. E essa força não é um defeito do Brasil. Essa força é uma virtude, uma característica do Brasil. E esse direito é um direito difuso de que o Brasil seja assim. Então, nós vamos questionar esse procedimento. E vai ser a primeira vez na história que alguém fará isso. Questionar, sob a perspectiva dos direitos fundamentais, a diversidade no processo de seleção do quadro de colaboradores de uma empresa, ou de empregados, trabalhadores. Outra questão é que nós temos uma experiência fabulosa no escritório. Nós não atuamos só nessa questão racial, mas é porque está muito em voga por causa desses casos graves que aconteceram. Eu não podia deixar de compartilhar. Mas vocês verem como a advocacia precisa entrar nisso. Porque não se trata da advocacia, se trata da sociedade civil. Quem mais entende do problema dos índios do que os próprios indígenas? Quem mais entende do problema das pessoas com deficiência do que as próprias pessoas com deficiência? É bem verdade que o Ministério Público cumpre um papel histórico importantíssimo desde a redemocratização na defesa, na proteção desses direitos. Mas o que nós teríamos se esses próprios grupos estivessem organizados para lutar pelos próprios direitos dentro da sua própria perspectiva? Se não precisassem convencer um membro do Ministério Público de que era importante uma ação coletiva, e às vezes não se consegue convencer. Às vezes não é nem questão de convencer, o órgão do MP considera importante, mas ele não tem braços, não tem instrumental suficiente para aquilo. Uma grande gama de outros afazeres, acompanhando várias demandas. Veja-se como é a vida de um promotor no interior do Estado, que ele fica assoberbado com demandas o tempo inteiro chegando. Imagina ele ter que estudar para uma ação complexa, como a que fez o meu escritório, por um ano de estudos, com uma equipe fazendo pesquisa em textos em várias línguas, perícias feitas no exterior, estudos científicos, para concluir que as loot boxes constituem uma ilegalidade. Eu sei que pouquíssimas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou falando. E não é para saber mesmo, eu também não sabia. Quando o meu sócio mais novo veio me falar, olha, está acontecendo isso. Eu nunca tinha ouvido falar em loot boxes. As loot boxes são aquelas caixas de sorteio dentro dos games. Você paga, compra moeda virtual, um diamante, por exemplo, no caso daquele jogo da Garena lá, o Free Fire. E aí você tem o direito de comprar as loot boxes, as caixas de saque, em tradução literal, ou caixas de sorteio, se preferirem. Mas são as caixas. No meio da juventude é uma caixa, vou comprar uma caixa. As loot boxes já estão banidas na Bélgica e na Holanda. Na Holanda, só a empresa EA, Electronic Arts, que faz o jogo FIFA, famosíssima entre nós, tem uma multa diária de 500 mil euros por conta do jogo FIFA, porque é considerado grosseiramente ilegal vender contravenção penal para criança e adolescente. Que é isso que é. É jogo de azar. Quando alguém empenha dinheiro na obtenção de um jogo
no acesso a um jogo cujo resultado, por natureza, é aleatório. Isso é a característica própria do jogo de azar. Aliás, a legislação brasileira trata especificamente com a Lei Pelé, passou a dizer que jogos eletrônicos com essa característica são jogos de azar. Mas nós temos. Então, nós trabalhamos muito duramente num estudo extremamente aprofundado que foi pedido pela Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E hoje nós movemos ações contra as maiores empresas de tecnologia do mundo. Ubisoft, Garena, EA, Sony, até a Amazon e o Google estão por conta das plataformas onde eles vendem esses jogos, porque eles fazem parte da cadeia de comercialização, e por isso o o Código de Defesa do Consumidor os inserem na relação de responsabilidade solidária. São 13 empresas no total, em 9 processos judiciais diferentes, que já estão em trâmite perante a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Vejam que universo interessantíssimo do direito. O universo do invisível. É o universo do invisível. É o universo do invisível que é o mais importante do que o visível. Porque o que a gente percebe com mais facilidade, muitas vezes, não é o mais grave. Os psicanalistas sabem bem o que é isso, por conta da importância que Freud descobriu ter no nosso inconsciente. No mundo do direito, nós estamos precisando dar o passo que no século XIX Freud deu para a psicanálise, que foi estudar o que não é percebido à primeira vista, o que está na profundeza. É difícil imaginar o Estado fazendo isso, mas é fácil imaginar os diretamente interessados. Eu tenho certeza que, como são jovens estudantes, muitos que me ouvem sabem bem do que eu estou falando. E certamente concordam que houve uma queda da qualidade dos jogos depois da introdução dos loot boxes, que é praticamente uma unanimidade entre os gamers. Quando nós apresentamos essas ações, houve notícia desse processo no Brasil, até na Rússia. Em dezenas de línguas diferentes houve matéria sobre o processo. E todas elas eram os gamers celebrando e torcendo para que isso comece a acontecer em alguma parte do mundo e comece a cair mundo afora, igual um dominó, igual peças de um dominó. Como caiu na Bélgica, caiu na Holanda, se cair no Brasil, vai contagiando o mundo. O Brasil é o 7º maior mercado da maior indústria do entretenimento do mundo. Professor Marcos, a indústria dos games é 3 vezes maior do que a indústria do cinema e da música somados. É disso que nós estamos falando. Por isso nós apresentamos pedidos de indenização lá, em média, da casa de R$1,5 bilhão de reais por dano moral coletivo. E são valores pequenos, cifras pequenas para essas empresas. Tem que ser considerado, claro, o tamanho, né, desse ente. Então, basicamente, eu queria compartilhar com vocês também o fato de que nós estamos tendo algumas conquistas que nos permitem divisar um universo próspero para quem se predispuser a atuar profissionalmente. É claro que eu estou falando sobre advogados, que eu sou advogado e estou puxando brasa para a minha sardinha. Aliás, eu era juiz, não me aposentei, eu pedi exoneração para advogar. Então, por aí você já tem noção do quanto que eu gosto desse negócio. Sinceramente, eu sou quando tiver alguém precisando falar sobre amor à advocacia, pode me chamar que eu dou depoimento. Claro que eu vou puxar brasa para a advocacia, mas tudo que eu estou falando vale também para quem quiser seguir a carreira do Ministério Público, da Defensoria, as procuradorias jurídicas dos entes públicos também têm atribuições nas ações coletivas, também são legitimados para propor ações coletivas. Então, tem espaço para praticamente todas as áreas do saber jurídico. A quem quiser se tornar juiz, como eu fui, eu espero que tenha que julgar muitas ações coletivas, que essa cultura cresça, porque os danos estão pertíssimos de nós e a gente não vê. Um condomínio luxuoso na beira do rio, que lança esgoto por baixo do chão, in natura, no Rio Tocantins. Isso é uma lesão para todos. Ninguém vê, ninguém lembra. Esse condomínio de luxo tem um sistema próprio de tratamento, como manda a lei, e lança esgoto tratado nos canais? Ou ele lança in natura? O que até crime é
Vocês vão se chocar quando descobrirem a constância com que essa grave ilegalidade se repete. Shopping centers e outras lojas que não têm os equipamentos necessários para garantir a acessibilidade como manda a lei. São raros os que têm campo para as ações coletivas. Eu estou dando uma dica aqui, uma série de dicas já para vocês podem ficar imaginando. Nossa, não falta o que fazer para um advogado nessa área do direito coletivo. Ônibus que não utilizam aqueles elevadores que a lei manda para cadeirantes. Um determinado percentual dos ônibus tem que ter elevadores para cadeirantes. Quase nenhuma companhia tem. Cabe ação coletiva. Inclusive ação popular, que não precisa nem da ação, não precisa nem dos entes legitimados. Qualquer pessoa pode, até o próprio advogado em nome próprio pode fazer. É muito simples. Eu sempre recomendo nas palestras que eu ministro para advogados. Comecem, atuem na área coletiva. Porque mesmo não abandonem o que estão fazendo, vocês estão acostumados com o direito mais tradicional, mas vão incorporando, vocês vão ficar impressionados com o que vocês vão descobrir. Não dá para advogado reclamar de falta de trabalho porque tem muita concorrência. Nesse universo que eu estou falando, não há concorrência. Por isso que eu falo, eu estou querendo gerar concorrência. Eu quero que muitos escritórios façam isso para nós transformarmos o direito coletivo, especialmente na visão dos advogados, algo muito grande no Brasil. Aí eu terei cumprido a minha missão. Isso não é ruim para mim, porque significa que nós vamos ter saído do status de perplexidade com que eu fui recebido no processo do Carrefour. Ninguém imaginava uma entidade negra de São Paulo, pequenina, chamada Educafro, e o Centro Santo Dia de Direitos Humanos litigando contra a maior rede de supermercado da Terra, o poderoso grupo Carrefour, presente em mais de 50 países. E nós vamos lá e impomos uma visão jurídica que leva ao mais alto acordo da história da América Latina inteira sobre questões raciais. Nada chega nem perto. Nós não temos informação de nada nem próximo em matéria racial. E nós acreditamos nessa viabilidade para fazer isso em matéria ambiental, questão de gênero, defesa de direitos da população LGBTQI+, questão da mulher, por pessoas com deficiência, há lesões de natureza urbanística, danos ao urbanismo, ao paisagismo urbano, danos aos rios, à fauna. Isso tudo é tão frequente. Vou dizer mais uma coisa, uma questão em que eu pretendo entrar em breve, e veja como eu sou generoso. Eu estou falando aqui o tempo inteiro só sobre pulos do gato. Não se diz que não se deve ensinar pulo do gato, pois é só o que eu estou fazendo aqui desde o começo. Vocês não têm noção tanto que foi difícil chegar a essas formulações que eu estou compartilhando. Quantos nãos, quantas dificuldades de abrir portas, até que nós estamos conseguindo efetivamente abrir essas portas. E eu estou aqui escancaradamente, desde o começo, só passando pulo do gato para vocês. E eu vi um debate que está acontecendo agora, parece uma coisa absolutamente incrível. Você fazer uma barragem, como a de Lajeado, sem uma eclusa, é um crime contra a humanidade. Por quê? Além de você impedir a navegação, que causa um prejuízo gigante, porque é um dos modais mais baratos, se não o mais barato, é o transporte fluvial. Além disso, você ainda impede o fluxo de peixes. Não tem escadaria que dê conta de uma barragem daquele tamanho. E as eclusas, quando elas se abrem para permitir o transbordo, a transferência de um barco de um lado para outro da barragem, ela também permite o fluxo migratório de peixes, que é impedido. E não sei se vocês já viram uma barragem no período da Piracema, peixes gigantescos de mais de 2 metros batendo a cabeça contra a barragem. E a barragem ali colocada contra o fluxo natural das coisas, em prejuízo nosso também, porque nós empobrecemos a ictiofauna e depois vemos a barragem cheia de piranhas, porque os predadores naturais não passam. Imaginar uma barragem assim,
Como é que existe? Não poderia haver nenhuma ofensa a direitos coletivos. O invisível é o que está na nossa vista. E é com essa frase que eu queria concluir. O invisível é o que está mais à nossa vista. É uma passagem do meu livro O Nobre Deputado. Eu discutia com um presidente partidário que me falava sobre mazelas praticadas na política e que serviram para eu... Foi uma das bases para eu escrever o livro O Nobre Deputado. Hoje é o Nobre Deputado versão 4.0. E ele me dizia, ele me convidou para falar comigo no shopping, numa praça de alimentação do shopping. E ele ficou lá falando sobre todo tipo de crime na política abertamente, eu anotando no meu computador. Ele não permitiu que eu gravasse, por razões óbvias, mas eu ficava anotando o pensamento dele e ele me passando o método que ele utiliza para ganhar uma eleição. E aí eu falei, você não teme? Nós estamos em praça, numa praça de alimentação no shopping. Todo mundo está vendo que nós dois estamos aqui. Aí ele disse, não. O ser humano tem mais dificuldade de ver o que está bem debaixo do seu nariz. Eu nunca vou esquecer daquela frase. O ser humano tem mais dificuldade de ver o que está bem debaixo do seu nariz. É isso que meu escritório faz hoje. Nós trabalhamos buscando o que está bem debaixo do nosso nariz e que ninguém vê. Essa é a nossa matéria-prima na nossa oficina. Muito obrigado. Brilhante, doutor Marlon. Nós estamos imensamente emocionados com essa efusão de conhecimentos, de fatos e de realidades que incomodam, claro, quando descobertas. Eu tenho aqui uma boa quantidade já de questionamentos que enviaram, muitos pelo YouTube, muitos também pelo WhatsApp, mas antes de entrarmos necessariamente nesses questionamentos, creio eu que talvez a pergunta que mais pesa aqui foi que tange a esse evento no supermercado Carrefour. Eu quero, antes da gente passar para esse questionamento, fazer uma leitura rápida da matéria. Foi um artigo que foi publicado no Conjur, foi compartilhado aqui pelo Dr. Marlon, e nós vamos compartilhar depois pelos grupos, para que todos possam ver, né? Foi publicado já nessa semana, no início dessa semana de agosto, na verdade. Ações contra a Carrefour e Açaí podem redefinir o direito difuso no país. E ele relata, né, com bastante clareza e de forma bem sucinta, o envolvimento da segurança do supermercado Carrefour em Porto Alegre, em novembro do ano passado, quando João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi assassinado no momento em que recebeu uma abordagem da segurança. Depois disso, acabou motivando a instauração de um inquérito, exatamente para apurar se houve algum tipo de crime racial, e, de fato, acabou sendo identificado o racismo estrutural por conta da segurança privada. E, claro, isso daí ensejou de forma consequencial todas as outras ações e toda uma percepção diferenciada por conta da iniciativa da Educafro e da iniciativa também do Dr. Marlon Reis. A pergunta que talvez seja comum de todos: por que demoramos tanto até chegar a essa percepção de direito coletivo? Por que a sociedade demorou tanto para isso? Eu acho que é a pergunta essa. E ela é tão essencial que eu tenho talvez até dificuldade de responder de imediato. Eu acho que vale a pena até um debruçar acadêmico sobre isso. Mas eu posso talvez compartilhar alguns insights aqui, né? Que pudessem talvez orientar uma reflexão maior depois. Mas o fato é que nós temos uma cultura individualista. A cultura ibero-latino-americana, Espanha, Portugal, América Latina. Nós
nós nascemos de uma cultura do direito que é do indivíduo. Outros países, como países de outra formação jurídica, como é o caso do Common Law, por exemplo, a Inglaterra entende os direitos coletivos há muito tempo. Os Estados Unidos também. Nos países do Common Law, isso foi muito cedo percebido. Nós temos isso. A nossa lei da ação civil pública, a Lei 7347, é de 1985. Mas só que vem a lei, mas a percepção vem depois. Então, nós temos hoje entes públicos, Ministério Público e Defensoria, que funcionam como filtros de demandas, não é por maldade, mas é porque eles não dão conta de toda a complexidade das questões sociais. Aliás, um amigo meu comentava nos Estados Unidos com pessoas do judiciário, e eles ficaram perplexos ao saber que o Ministério Público aqui tem atribuições tanto criminais como também na área de ações coletivas, que eles não conseguem imaginar uma instituição que dê conta de tudo isso. E lá não é o Ministério Público, são escritórios de advocacia que fazem aos montes, no país inteiro. Então, eles nem imaginam um ente estatal cuidando disso. Não, é a sociedade mesmo que faz através dos seus advogados. Essa cultura é a parte que é a nova, não é a cultura do direito coletivo. Nós vamos lá, Kazuo Watanabe, nós temos o Antônio Herman Benjamin, Ada Pellegrini Grinover, tantos cultores do direito coletivo, obras formidáveis. Nós temos uma ideia aprofundada, doutrinária, do que é o direito coletivo. O que nós não temos é, por isso que eu fiz questão de sugerir esse título para a palestra, a efetividade dos direitos coletivos, é isso que nós não temos. E nós não temos por quê? Em vez de talvez imaginar como foi que nós chegamos, eu vou tentar propor qual é a saída. Como a gente faz para sair dessa clausura? Em incentivar as organizações da sociedade civil que são legitimadas a assumir o papel protagonista, que é um papel de democracia representativa nessa seara. 2, formar os nossos advogados e advogadas, desde as universidades, e depois os jovens advogados. A OAB e as universidades têm um papel muito forte nisso, de convidar e formar, promover cursos de formação de uma advocacia, que eu chamo de uma advocacia empreendedora, porque é outro tipo de advocacia. É outro tipo de advogado e de advogada que olha ao redor, que assiste o noticiário, que tem uma visão política de sociedade, e quando eu falo isso, eu não falo de maneira monolítica, pode ser uma visão assim, assado, não importa, é importante ver politicamente a sociedade. Esse analisar político ajuda muito o advogado e a advogada que querem pensar fora da caixa. E também eu recomendo fortemente, eu digo fortemente que uma das coisas que está por trás disso é uma longa luta que nós estamos prestes a vencer sobre a temática dos honorários, que vem de uma história de aviltamento, os honorários em matéria de ação coletiva, mas que nós estamos superando, graças a precedentes recentíssimos do STJ. Não por acaso, ambos relatados pelo ministro Herman Benjamin, que é um dos maiores, uma das pessoas que mais entende de direito coletivo no Brasil. Ele relata e diz: os honorários têm que ser pagos. São uma garantia de que Davi continuará lutando contra Golias. Não dá para você imaginar que advogados voluntários vão trabalhar contra as mega bancas que invariavelmente acompanham as ultra gigantes empresas. O escritório, a banca que acompanha o Carrefour é uma das maiores e mais caras do Brasil. Nós fizemos sem ganhar nada, esperamos receber honorários no final. Estamos ainda em litígio sobre isso. O juiz fixou honorários, para nós houve aviltamento. Eu vou dizer o valor. São valores públicos, e tem matéria sobre isso, eu vou dizer por quê, para vocês entenderem do que eu estou falando. Quanto maior a causa, maior o honorário. Então, é preciso pensar também. Tem ações coletivas mais simples, mais fáceis de ganhar, e tem outras gigantes que você tem que lutar nesse nível. Nós estamos fazendo de todas assim. Meu escritório vive mais basicamente de algumas ações individuais, que mantêm o nosso dia a dia, e dessas ações coletivas, que são onde a gente aposta o futuro do crescimento do escritório. O juiz fixou em 3% do valor do acordo.
3.450.000. Não aceitamos. Temos que ver cumprido o Código de Processo Civil, o mínimo de 10%. É do que nós vamos atrás, o mínimo de 10%. Não é porque houve acordo. Se houve acordo, então não teve maior complexidade, então se paga o mínimo. A lei não abre esse espaço para menos. Ah, mas não teve tanta complexidade. Teve. Primeiro que 8 meses de negociação pesada para construir o TAC que nós construímos. E os próximos 3 anos que nós vamos ter que ficar acompanhando o cumprimento do TAC, dá trabalho demais para advogados. Mas não vamos ver nem isso. Nós estamos dizendo que, se houver acordo, então, é o valor mínimo. O mínimo pela lei, artigo 85, parágrafo 2º, 10%. Não abrimos mão de receber 11,5 milhões de reais de honorários por essa causa. Então, esse fator é outro fator. A nossa causa é um abre-alas de tudo que eu estou falando. A causa do Carrefour. Recomendo os que realmente se interessaram a acompanhar esse processo. Inclusive, eu me predisponho. Eu sou fácil de achar nas redes sociais, especialmente no Instagram. Os que estiverem realmente curiosos, me procurem, me adicionem lá. Pode mandar inbox. A gente conversa. Esse processo é um leading case, como se chama nos Estados Unidos, um divisor de águas, um caso que abre um precedente. E não é à toa que a OAB do Rio Grande do Sul já entrou como amicus curiae e o Conselho Federal da OAB vai entrar também com um pedido de amicus curiae. É do interesse da advocacia brasileira que o CPC seja observado. Isso ajuda a abrir de vez o ambiente a ambiência para a advocacia e para a sociedade. Essa questão do aviltamento de honorários já há uma discussão bem profunda dentro das instâncias da ordem. E há uma preocupação tamanha porque, de fato, há grandes bancas que são sustentadas por grandes empresas e que precisam atuar no Brasil todo. E, de repente, a gente acaba encontrando colegas que aceitam receber valores quase que irrisórios, simbólicos, valores aviltantes de fato, para atenderem causas de tamanha complexidade. Nesse ponto, e a gente tem acompanhado aqui a discussão, é possível, em algum momento no futuro, com base nessa nova perspectiva do direito coletivo, que a advocacia possa encontrar, eu diria, possa se fixar e se consolidar de maneira protagonista, proeminente no Brasil, dada, eu diria assim, a essas ações, essas manifestações do Poder Judiciário, sobretudo no que tange a aviltamento de honorários. É possível nós vermos isso para um futuro próximo? Eu acredito que sim. Eu acho que as instituições estão mais aprimoradas para compreender por isso que eu fiz aquela metáfora da cadeira, né? Faltam os advogados e advogadas sentarem nessa cadeira aí, que é da advocacia. E nós estamos perto disso, porque a OAB já... Não sei se vocês se lembram, há poucas semanas um advogado em Goiás foi algemado com as mãos para trás e espancado por um policial, na presença de vários outros, algemado e levando tapas no rosto, depois arrastado com o dorso voltado para o chão, arriscando raspar a cabeça no asfalto, de uma maneira extremamente brutal. Sabe o que o Conselho Federal da OAB fez? Em vez de apenas publicar uma nota de desagravo, entrou com uma ação coletiva contra o Estado de Goiás, pedindo que a PM seja forçada na ação judicial a respeitar as prerrogativas de todos os advogados, não apenas daquele. Olha a coletivização dos direitos. O Conselho Federal da OAB fez e adivinha quem redigiu a petição? O meu escritório, a pedido do presidente Felipe Santa Cruz, que vem as bancas, os advogados, claro que a liderança da advocacia vem percebendo nossa movimentação, e aí o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, Alexandre Ogozuco, me fala, olha, o presidente Felipe pergunta se você pode minutar, se cabe uma ação civil pública, e se sim, se você pode minutar. E nós fizemos. Totalmente pro bono para o Conselho Federal. Então, acordamos. Esse passo foi muito simbólico. Da própria OAB fazer uso desse instrumento, depois da agressão a só um dos seus advogados. Não foi. Eu arguo naquela petição. Prerrogativas não são individuais dos advogados. As prerrogativas são da categoria. É um bem coletivo. Não é fracionário. Não é separado. É de todos os advogados. Você não ofende um advogado sem ofender todos. Porque aquilo é um bem coletivo, a prerrogativa.
essa tese na qual se alicerça essa ação. Então, estamos acordando. Estamos acordando. Doutor Marlon, claro, sempre vai... A gente acaba conduzindo para essa colocação, haja vista a sua história na militância da advocacia e, sobretudo, na advocacia eleitoral. A gente quer falar aqui da lei da ficha limpa, que foi um dos principais instrumentos que favoreceram tanto a democracia, como, da mesma forma, a própria consolidação do país enquanto Estado democrático de direito. Exatamente nesse ponto, é possível nós vislumbrarmos também, dentro do contexto da ficha limpa, que, via de regra, criou-se aquela máxima, né? Se você foi condenado em órgão de segunda instância, órgão colegiado, você já não pode mais concorrer a nenhum cargo público. Nessas circunstâncias, vamos imaginar um gestor, um prefeito, um governador, que eventualmente sofra uma condenação em uma ação de direito coletivo. Isso pode inviabilizar que ele venha a exercer novamente esse cargo no futuro, ou pelo menos candidatar-se? Na verdade, a princípio, não. Há uma exceção, a ação de improbidade administrativa, que é uma ação civil pública, porque não é uma ação penal, e a busca de tutela do interesse público, com a questão de que ela é titularizada exclusivamente pelo Ministério Público, a ação de improbidade. Na redação da lei da ficha limpa, nós fizemos questão de excluir todas as demandas que possam ser ajuizadas por particulares. São só questões relacionadas a direito público. Daí que a ação penal privada não gera inelegibilidade, assim como a ação popular também não gera, e assim como as ações civis públicas em geral não geram. Só uma exceção, a ação de improbidade, que é uma ação civil pública e que é titularizada exclusivamente pelo Ministério Público. Então, nesse caso, eles continuam tendo condição de concorrer, né? Sim. Vamos um exemplo, a Polícia Militar do Estado de Goiás, e, claro, óbvio, ela vai ser representada por pelo menos 3 pessoas, que seria o seu comandante-geral, o secretário estadual da Segurança Pública e seu governador. Eles estariam livres, eu diria, de qualquer responsabilização nesse sentido? Sim, sim. Nenhum tipo de alcance de inelegibilidade. E, nesse contexto, a gente pode até imaginar, é preciso também aperfeiçoar já a lei da ficha limpa? Eu acho que não. Na verdade, eu tenho ideias que eu gostaria de ver na lei da ficha limpa, depois de tantos anos de experiência, depois da aprovação, mas a gente do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral é contra qualquer tentativa de mudar. Sabe por quê? Porque aparecem as emendas oportunistas e eles dilaceram. Toda vez que alguém nos procura, um parlamentar, às vezes até muitas vezes de boa vontade, olha, vou propor a alteração para acrescentar tal coisa que foi esquecida, a gente pede, deputado, não faça isso. Vai abrir uma janela para distorção. E aí, por isso, a gente sempre tem essa cautela. Primeiro, vamos garantir o cumprimento total do que nós temos, e depois, quando as coisas se apaziguarem, a gente dá um passo mais adiante. Olha, tem um comentário aqui bem interessante de um aluno nosso, ele diz assim: o fosso entre as classes sociais não permite à sociedade brasileira se perceber como um corpo. Seria isso talvez uma forma, um diagnóstico um diagnóstico atual para que hoje, somente hoje, de acordo com aquilo que o senhor tem dito, esse despertar recente e incipiente do direito coletivo? Nós somos todos clientes do Brasil, né? Estamos igualmente sobre essa terra e sobre essa Constituição. E não há distinção. A Constituição é clara, mas elas existem no plano fático. A lei e o judiciário existem para permitir a construção dessa justiça propositiva, afirmativa, que reequilibra o jogo, para permitir que todos estejam em condições de absoluta igualdade no plano fático. Sei que vamos demorar muito, mas nós temos um instrumental que poderia ser muito melhor, mas já é suficiente para a gente fazer um barulho danado. Caminhando aqui para o nosso final, eu quero, antes da gente concluir aqui esse nosso bate-papo, claro, foi uma aula de excelência, tanto para os nossos alunos do Unitepac como para os nossos
acadêmicos que nos acompanham em todo o Brasil, são 13 unidades do curso de Direito ao longo do Brasil, e aí eu cito aqui as nossas unidades. Nós estamos no estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho e na cidade de Ji-Paraná, estamos aqui no Tocantins, em Araguaína, temos também unidades em Parnaíba e na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Já mais um pouco abaixo, nós vamos ter em Vitória da Conquista, na Bahia, uma unidade nossa. Também teremos em Sete Lagoas, São João del Rei, Montes Claros, cidades mineiras, e temos agora 2 unidades, né, no Rio de Janeiro, na cidade de Itaperuna, e na cidade de Pato Branco, no estado do Paraná. Então, todo o Brasil está acompanhando essa brilhante abertura de semestre, e para todos os efeitos a gente quer, acima de tudo, agradecer ao Dr. Marlon Reis pela disposição, por ter de pronto aceitado o nosso convite. E quero agradecer também, acima de tudo, ao Grupo AFIA, que tem disponibilizado a todas as unidades em todo o Brasil a possibilidade de termos tão brilhante personalidade do Brasil conosco aqui. Temos algumas colocações ainda, doutor Marlon. Temos um tempinho aqui para a gente bater esse papo, né? Nós estamos aqui com o Alberto Barbalha, diz assim: geralmente o direito trilhará novos rumos a partir da iniciativa como as defendidas pelo doutor Marlon. As instituições seguramente serão mais atuantes na defesa dos direitos difusos. Para a gente startar, doutor Marlon, hoje, os alunos de 1º a 10º período de Direito. Primeiro período que vai enfrentar 5 anos de aprendizados, de desafios, tanto intelectuais quanto diversos desafios nessa nossa instituição. Quero lembrar aqui também que nós estamos em Sete Lagoas, né? O Leonardo me lembrou, estamos em Sete Lagoas, Montes Claros, São João del Rei, não esqueci não. Para startar, né, essa veia do direito coletivo, a gente precisa começar por onde? Bom, o interesse efetivo, o despertar no sentido de perceber que se está diante de algo novo e começar a estudar o tema, doutrinariamente. Antes mesmo de pensar em ir para o campo prático, os estudantes podem se ocupar de criar uma rígida formação na área. É uma área muito bonita, mas, ao mesmo tempo, envolve complexidade. Sabendo sempre que, quando se atua no polo ativo, e tem também, eu sei que surgirão campos de trabalho no polo passivo também, com o aumento do volume das demandas, mas, para quem atua no polo ativo, tem que estar preparado para debates teóricos extremamente complexos. Quem quiser se debruçar sobre o direito coletivo, além de entender a doutrina da área, conhecer profundamente a legislação, deve também procurar formar uma sólida cultura geral, não superficial. Estudar sobre meio ambiente, não nos livros de direito ambiental, mas na biologia, estudar, ler revistas especializadas e entendendo o universo do consumidor também, estudar psicologia, estudar, no caso, nós tivemos que estudar muito de tecnologia para poder fazer ação sobre loot boxes. Então, fundamentalmente, se todos os advogados e advogadas têm que ser estudiosos, aqui está o campo em que mais se tem que estudar, aprofundadamente, e expandir o conhecimento para poder abarcar um universo muito, muito grande de conhecimentos necessários para que o advogado e a advogada cumpram o seu mistério. Bom, queridos, nós estamos já caminhando para os nossos últimos minutos. Antes de passarmos a palavra ao Dr. Marlon Reis, eu quero fazer um convite a todos vocês. Nós estamos durante o período da nossa pesquisa NPS. E a pergunta é essa: você recomendaria o Unitepac para os seus amigos e familiares? A nossa pesquisa visa observar o quanto nós avançamos, o quanto nós também precisamos avançar, onde nós acertamos e onde nós precisamos acertar. Eu quero contar com a sua participação, aluno e aluna do Unitepac. Lá no site da instituição, nós estamos com um link, você acessa, é simples, é fácil, você pode participar e a gente espera, claro,
ter acertado e merecer de você uma nota positiva, uma nota que, claro, vai nos dar mais ainda estímulos e condições para caminharmos à frente com o nosso curso, com a nossa instituição. Está na plataforma Canvas, acesse lá, não deixe de participar da nossa pesquisa NPS, que está à disposição até o dia 20, próximo desse mês de agosto. Então, se você ainda não participou, participe com a gente. Pessoal, para mim é um prazer imenso recebê-lo, né? Ele que participou da formação de uma das mais importantes leis do país e hoje traz um cabedal de conhecimento fantástico, algo que nunca mais iremos esquecer. Tenham certeza, foi a aula inaugural divisora de águas, tanto dos alunos de Direito que encerram o seu curso nesse semestre, quanto aqueles que estão começando conosco agora. O pessoal do primeiro período, segundo período, até o 10º período, eu tenho certeza que hoje nós tivemos algo inusitado, fantástico, novo, surpreendente, e isso, claro, devemos ao senhor Dr. Marlon. Nosso muito obrigado. Quero lhe passar a palavra para as suas considerações finais, seu conselho para essa nova advocacia que está surgindo por aqui. E, claro, a gente já vai se despedindo. Dr. Marlon, a sua palavra. Eu queria deixar como conselho aquela lembrança do que eu falei. Não deixem de considerar o que não está claro. Procurem o que não está claro. Também, eu queria lembrar uma frase do Baltasar Gracián, um importante pensador espanhol, do século XVII. Ele dizia: quem se casa com a primeira impressão faz da verdade a sua concubina. E, para terminar, eu cito aqui uma frase do Ralph Waldo Emerson, que diz: o que você faz fala tão alto que não consigo escutar o que você diz. Essas questões todas, esses pensamentos todos, devem estimular o pensamento de quem quer pensar no mundo do direito coletivo. O direito transindividual, eu gosto dessa expressão. Transindividual atinge igualmente a todos nós, alcança a todos. É um espaço muito nobre e eu me sinto muito honrado de estar com a espada de cavaleiro, tentando, com alguns poucos, abrir esse campo ainda mais, e espero que essa ideia contagie o maior número possível de vocês. Muito obrigado mesmo. A Unitepac, a AFIA, todo o grupo AFIA, professor Marcos Reis, muito obrigado por tudo, e a todos os estudantes e todas por terem tido a paciência de chegar até aqui. Muitíssimo obrigado, Dr. Marlon. Agradecemos imensamente ao aceite do convite da nossa instituição, de nossa coordenação. Mais uma vez, receba o nosso abraço, receba o nosso acolhimento. Uma curiosidade que posso contar aqui para vocês: o Dr. Marlon é prata da casa. É filho aqui do nosso estado, é da cidade de Pedro Afonso, e, claro, leva para todo o Brasil o brilho do sol tocantinense. Posso dizer assim, poetizando, né, Dr. Marlon? O brilho do nosso sol, e, claro, ele vai irradiando conhecimento ao longo de todo o nosso território nacional. Mais uma vez, muito obrigado, meus queridos e minhas queridas acadêmicos e acadêmicas, muito obrigado pela atenção, pela participação, por terem nos acompanhado aqui. Nós vamos fazer um intervalo, a palestra se encerra aqui, óbvio, mas os professores da instituição darão seguimento nesse segundo tempo, nesse segundo horário, com as suas aulas normais, ainda em regime de aprendizagem remota, anunciando que em breve nós já estaremos reiniciando as nossas atividades em regime presencial aqui na instituição, conforme os nossos planejamentos. Aguardem as informações, aguardem as novidades e, da mesma forma, não deixem de acompanhar as nossas programações, tanto remotas e, claro, agora já presenciais. Dr. Marlon, muitíssimo obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, que Deus abençoe e até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Até mais.